Então vamos bater um papo legal hoje sobre as obras do professor Tolkien. E eu tô aqui imaginando, tem uma cena no Retorno do Rei, Sam está lá em Mordor, está deitado no chão, sem água, há não sei quantas horas, carregando um amigo que já não anda mais sozinho. E a essa altura ele já aceitou que os dois vão morrer naquele lugar. Não é o desespero, repare. É a contabilidade, ele fez ali a conta e o resultado deu isso. E aí ele olha para cima, tem uma fresta nas nuvens, e por essa fresta ele vê uma estrela. Uma só. E Tolkien descreve que a beleza daquilo atinge o coração dele. E que Sam pensa uma coisa muito simples. A sombra é uma coisa pequena e uma coisa passageira. Existe luz e ela está alta. E ela está fora do alcance dela. Depois disso, Sam continua exatamente na mesma situação. Não apareceu água, ninguém veio buscar, a distância até a montanha é a mesma, o peso do amigo nas costas é o mesmo, a probabilidade dos dois saírem vivos dali continua sendo essencialmente zero, nada mudou. E, ao mesmo tempo, tudo mudou, porque a partir dali ele consegue levantar. Eu demorei muito para entender que isso não é um detalhe bonito no meio de um capítulo pesado. Isso é o livro inteiro. É o legendário inteiro, na verdade, do professor. E é, na minha opinião, a razão exata pela qual ler Tolkien faz um bem que as outras histórias não fazem. Inclusive, histórias muito boas. Só que antes de eu explicar isso para vocês, eu preciso tirar uma coisa da frente, porque ela sempre aparece. Se você já falou de Tolkien com alguém que nunca leu Tolkien, né, você já ouviu a palavra escapismo, né? Dito daquele jeito meio gentil, né? Meio arrogante até, né? Que é uma forma de você escapar aqui da realidade. A pessoa diz assim, é bonito, é bem feito, mas no fundo é uma fuga, né? A fuga da realidade. O mundo tá complicado, então a pessoa vai para um lugar onde tem elfo, tem canção, tem estalagem com cerveja, e nesse lugar o bem ganha no final. E eu preciso dizer uma coisa incômoda. Essa crítica é antiga o suficiente para o próprio Tolkien ter respondido a ela em vida. Ele responde em Sobre Histórias de Fadas, que é uma conferência que ele deu no fim dos anos 30. E a resposta dele é uma das coisas mais afiadas que ele já escreveu. Porque ele não nega a acusação. Ele diz mais ou menos assim, que os críticos estão confundindo duas coisas muito diferentes. Estão confundindo a fuga do prisioneiro com a deserção do soldado. Pense nisso por 3 segundos. Se um homem está preso e ele passa ali o tempo pensando em como é o lado de fora, ninguém em sã consciência chama isso de covardia. Chama de sanidade. O que a gente exigiria dele então? Que ele esquecesse o que existe lá de fora. Que ele aceitasse a cela como sendo a única realidade possível. Porque é a que ele está enxergando no momento. E a pergunta que fica embaixo dessa, que é a que interessa, é: e se o mundo em que a gente vive por padrão for a cela e não o contrário? Eu não vou fingir que resolvo essa questão em um vídeo, mas eu sei que Tolkien achava que era exatamente isso. Para ele, a história de fadas não te tira da realidade, ela te devolve à realidade. Limpa, sem a camada de familiaridade que faz a gente parar de ver as coisas. Você lê, por exemplo, sobre uma árvore que fala e volta a enxergar, a árvore da sua rua. Você lê sobre o pão élfico e lembra o que é pão. Isso não é fuga, isso é o oposto exato da fuga. Agora eu posso ir ao ponto. Existe uma frase da Galadriel aqui no livro A Sociedade do Anel, estou até com ele aqui, que quase todo mundo lê rápido demais. Ela está conversando ali com Frodo, explicando por que ela está ali, porque os elfos ainda estão na Terra-média depois de tanto tempo. E ela diz que ao longo das eras, eles vêm lutando a longa derrota. A longa derrota, não a longa guerra, não a longa espera. A derrota. E ela não está sendo dramática, nem se lamentando. Ela está descrevendo o que aconteceu, com precisão. Porque se você acompanha a história desde o começo, desde o Silmarillion, desde antes de existir o Sol e a Lua, o padrão é sempre o mesmo. Alguma coisa muito bonita é feita, ela é perdida ou quebrada. O que sobra é menor do que era. As duas árvores morrem. Beleriand afunda no mar, Gondolin cai. Númenor, que era o auge do que os homens conseguiram construir, afunda também. E afunda por causa de quê? Uma ambição que qualquer um de nós reconhece. Os elfos vão embora, os Ents perderam as Ent-esposas e não vão ter filhos. Gondor, no tempo de Denethor, é uma sombra do que Gondor foi. E aqui está a parte de que eu acho que quase ninguém fala. Tolkien escreveu isso numa carta respondendo a uma leitora, e ele foi direto. Para ele, a história humana é uma longa derrota. Ele acreditava nisso. E
ele só acrescentou que dentro dessa derrota existe vislumbres de uma vitória final. Então não é que Tolkien construiu um mundo onde o bem vence. Ele construiu um mundo onde o bem perde terreno século após século e onde as pessoas continuam agindo bem assim mesmo. Isso é uma coisa completamente diferente e é infinitamente mais útil, porque a história que o bem ganha no final te ensina a esperar o final, e a história que o bem perde devagar e as pessoas continuam mesmo assim a te ensinar a agir hoje num terreno que não vai melhorar, sem plateia, sem garantia de que vai dar certo. Eu não sei quanto da sua vida se parece com isso, a minha se parece bastante. E aí você me pergunta com razão, mas então, por que a leitura não é deprimente? Porque é para ser. Pela descrição que eu acabei de fazer, o livro deveria te deixar no chão, e ele não te deixa, ele faz o contrário. Você fecha o Senhor dos Anéis e você quer ser uma pessoa melhor. Isso merece explicação. E a explicação também é do próprio Tolkien, porque ele era o tipo de autor que teorizava sobre o que estava fazendo. Ele inventou uma palavra para isso: eucatástrofe. Catástrofe a gente sabe, é a virada para o pior. E eucatástrofe é a virada boa, súbita, que você não tinha como calcular. E o detalhe que faz toda a diferença, e eu vou insistir nele porque é onde a maioria das explicações erra, é que a eucatástrofe não nega a dor. Ela não diz que a dor não aconteceu, nem que ela não foi tão ruim, nem que valeu a pena. Ela nega apenas uma coisa: que a dor seja o final. Tolkien escreveu isso para o filho durante a guerra, dizendo que quando isso acontece numa história boa, dá uma pontada na garganta e às vezes vem a lágrima. E que essa reação não é o sentimentalismo, é o reconhecimento. É a sensação de estar vendo, por um segundo, através da história, uma coisa verdadeira sobre o mundo. E é por isso que aquela estrela funciona. Se Tolkien tivesse mandado uma chuva salvar o Sam, seria um alívio barato e você teria fechado o livro sabendo que foi enganado. Não vem chuva, vem uma estrela que não resolve absolutamente nada de material e que só informa uma coisa: existe algo maior do que isso aqui. E esse algo não está sob o controle do inimigo. Sam levanta com base nessa informação, não com base numa promessa, com base numa informação. Eu acho isso uma das coisas mais honestas escritas sobre esperança. Esperança de verdade não é a certeza de que vai dar certo, é a recusa de aceitar o que você está vendo agora é tudo o que existe. E agora o ponto mais difícil, eu diria, e é aqui que eu quero que você fique, se for para ficar em algum lugar. Frodo falha. Não quase falha, não falha e se recupera. Ele chega ao fim depois de tudo, depois de meses, depois de perder a saúde, o sono e a capacidade de lembrar o gosto de comida. Ele chega na única sala do mundo onde aquilo pode ser destruído e ele diz que não vai fazer. Ele diz que o anel é dele, ele coloca o anel no dedo. A missão fracassa. Ali naquele instante a missão está perdida. E o mundo com ela. E isso não é um deslize do autor. Muita gente escreveu para o Tolkien reclamando disso, né? Alguns bem indignados, dizendo que o Frodo tinha traído tudo no último metro. E ele respondeu com uma paciência que eu admiro. E a resposta dele muda a forma como eu leio qualquer coisa desde então. E ele diz em essência dessa forma: vocês estão julgando Frodo por um ato de vontade, e naquele momento não havia mais vontade nenhuma para exercer. A força dele tinha acabado, não estava fraca, tinha acabado. Ele foi levado até o limite absoluto do que aquela criatura conseguia suportar. E depois ele foi um passo além, e nesse passo além não tem mais ninguém em casa para decidir nada. E o Tolkien diz uma coisa que eu acho que muita gente precisava ouvir: ninguém deve ser julgado por aquilo que faz depois de ter dado tudo o que tinha. O que se pergunta de uma pessoa é se ela deu tudo o que tinha. Frodo deu. O resto não era dele. Eu não sei o que isso faz com você, comigo faz bastante coisa. Porque eu cresci com um monte de histórias em que o herói encontra uma reserva de força no último segundo e eu passei um bom tempo achando que quando eu não encontrava essa reserva, o problema era de caráter. Tolkien está dizendo que não é. Tolkien está dizendo que a reserva pode simplesmente não existir e que isso não te condena. Mas então, o anel é destruído como? Por causa de uma coisa que aconteceu décadas antes, num túnel escuro, quando um hobbit gordinho, sem nenhuma importância, teve a chance de matar uma criatura miserável e resolveu que não ia. Bilbo poupou o Gollum, e ele não poupou por estratégia, nem por bondade heróica. Ele poupou porque olhou aquela coisa e sentiu pena. Foi só isso, um impulso, num corredor, sem testemunho. E o Gandalf?
anos depois, tenta explicar isso para o Frodo, que naquele momento está achando que o Bilbo devia ter matado. O Gandalf diz que muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem mereciam viver. E pergunta se o Frodo é capaz de devolver a vida a alguém, e diz que a piedade do Bilbo pode acabar governando o destino de muita gente. Ele está certo. Ele está literalmente certo, no sentido mais direto possível. Porque é o Gollum, vivo por causa daquela pena, que aparece na Montanha da Perdição no exato instante que o Frodo não consegue mais. É o Gollum que morde, que pega o anel, que comemora e que cai. O mundo é salvo por um acidente que só foi possível porque um hobbit teve dó de um monstro 60 anos antes. E veja o que isso faz com a estrutura inteira da história. Não existe um momento em que alguém vence pela força. O bem não ganha porque é mais forte. O bem ganha porque muito tempo atrás alguém foi gentil, sem motivo, e essa gentileza ficou circulando pelo mundo até chegar no ponto exato onde ela era necessária. E o Bilbo nunca soube disso. Ele morreu sem saber. A coisa mais importante que aquele homem fez na vida, ele fez sem perceber que estava fazendo num túnel com pena de um bicho. Eu acho que é por isso que ler Tolkien faz o bem que faz. Não é por causa das línguas, embora as línguas sejam extraordinárias. Não é pelo mundo detalhado, embora eu ache que ninguém chegou perto. É porque ele é uma das raríssimas obras que conseguem ser honestas sobre a derrota sem virar cínica e consolar sem mentir. Ele te diz que as coisas boas vão diminuir e que muito do que você ama vai passar e que você provavelmente não vai terminar aquilo que começou. Ele te diz isso sem suavizar. E depois ele te diz que isso não é um motivo para parar. Que o valor do que você faz não está no resultado que você vai conseguir medir. Que a bondade que você tiver com alguém hoje pode chegar num lugar que você nunca vai ver. 60 anos depois, quando você já não estiver aqui para saber que chegou. Esse é o legado para mim. Não os mapas, não as genealogias, não a Terra-média como cenário. É um homem que passou por uma guerra, que matou quase todos os amigos deles e que enterrou o próprio trabalho inacabado, que gastou a vida inteira construindo uma coisa muito grande para dizer, no fim, algo muito simples. Continue. E se em algum momento a conta que você fizer der o mesmo resultado que a do Sam, e uma hora dá, talvez sirva lembrar que aquela estrela não resolveu nada, não trouxe água, não trouxe socorro, não encurtou 1 metro do caminho. Ela só estava lá, alta e fora do alcance, informando que a sombra não era tudo. E o Sam levantou.